Hoje, então, a gente vai falar um pouco de cartografia, mas bem rapidamente, de uma forma, talvez, tentar ser mais didático, mais objetivo do que aprofundar nesses conteúdos. A parte conceitual mais aprofundada está naquele material que a gente colocou, né, as referências, principalmente, que a gente passa para vocês. Então, quando a gente fala da geotecnologia, então a gente está... para quem não é da área, né, eu comento muito que a gente tem dois grandes desafios, duas barreiras para transpor no curso de geotecnologias. A primeira é a percepção de 3D, ou melhor, esse entendimento de que o mundo é composto por representações, que a gente até fala, o mapa, ele não é o território, é uma representação desse território. Então, entender isso, compreender essa forma de ver o mundo, né, por meio de representações é importante. E a segunda é a dificuldade do software, né? Então, a gente tenta aproximar vocês dessas duas. A parte de cartografia, tentar entender que o mundo é feito de representações. Então, é mais ou menos essa charge, né, que nós temos aí, né? Se a gente vê uma pirâmide, a gente pode ir por um ângulo ou por outro, ou por uma visão, né, ter uma percepção distinta, ela pode ser um quadrado ou um triângulo. Se a gente tentar ver num todo, pode ser que seja uma pirâmide em si. Então, dependendo da forma como a gente visualiza a representação, a gente vai ter distintas percepções. Então, quando a gente vai trabalhar com SIG, a gente vai trabalhar com geotecnologias, a gente sempre tem que estar em mente, quando vai construir o projeto, vai elaborar o projeto, vai esquematizar as informações que a gente precisa, e até mesmo quando a gente vai transpor isso em algo gráfico, que é um mapa, a gente sempre tem que pensar em responder essas três questões. O que eu vou representar, por que eu vou representar e como eu vou representar. Isso vai definir a percepção, tanto que mais para frente eu vou comentar com vocês. Existe um livro que a tradução livre, né, dele em português é Como Mentir com Mapas, porque os mapas são a mesma questão, algo gráfico, algo visual, né? E quando a gente constrói, né, vai elaborar o mapa, dependendo da forma como a gente representa aquilo, a gente pode ter distorções. E essa distorção pode gerar falhas de interpretação que pode ser usado de forma diferente, ou até mesmo não tão legal aquilo que a gente produziu. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, ter essa percepção, né? Que pode ter uma falta ou uma falha de interpretação naquele nosso material. Então, a gente tem que ser um pouco cuidadoso. Então, eu trouxe aqui um mapa Mundi produzido pelo IBGE, um outro mapa Mundi, né? E um outro mapa Mundi. Qual deles está certo? Qual deles está errado? Né? Se fosse numa sala de aula, a gente costuma fazer essa dinâmica, mas todos eles estão certos ou não? Não sei. O que acontece? Eles estão representando de formas diferentes. O IBGE errou em fazer assim, esse daqui errou, né, em fazer? Não, eles simplesmente usaram sistemas de projeções ou formas de representar de forma diferente, tá? Inclusive, a gente vai comentar sobre o sistema de projeção, as superfícies de projeção, e isso difere muito a forma como a gente vai ter esses layouts, tá? A outra questão importante, né? Quem disse que a América do Sul não pode ficar para cima, né? Então, é mais ou menos isso da Mafalda, né? Por que você está colocando do contrário? Não existe contrário, né? Existe o quê? Uma referência que a gente usa. E a gente também tem que deixar bastante claro que referências que a gente está usando, né? Não é o norte magnético. A gente, costumeiramente, a gente usa o norte geográfico definindo o polo norte como norte. Então, tudo, né, apontando o que está indo para cima é o polo norte e o polo sul. Então, nem é o nosso norte magnético, né? Inclusive, a gente está, não sei se vocês viram reportagem, até mesmo artigos, que a questão do norte magnético, ele move pelo planeta Terra e ele está em movimento. Né? Então, que é isso que acontece nas cartas oficiais. E essa é a diferença entre uma carta e um mapa. Nas cartas oficiais, por exemplo, as quadrículas do IBGE, eles têm, inclusive, a inclinação magnética por ano, né? Então, inclina 2 graus por ano, para você ter essa referência, né? As cartas, elas são quadrículas em cima
né, elaboradas sobre as definições, por exemplo, das escalas 1 para 1 milhão, na carta ao milionésimo e vem vindo. Né? O que nós fazemos, nunca chamem o layout que vocês vão fazer no QGIS de carta, são mapas, tá? Porque daí ela não necessariamente vai respeitar essa questão das quadrículas, né? Das escalas. E isso tem no material que a gente deixou, na verdade, um dos textos base para leitura, tá? Que eu também não vou aprofundar. Veja, mesma coisa, dependendo da representação, dependendo do sistema de projeção, já estou entrando nesses conceitos, no sistema de projeção, na sua superfície de projeção, ou mesmo até o datum, daí a gente vai chegar nesse conceito, eu posso ter erros. Mas, por exemplo, se o objetivo dessa representação aqui é conseguir colocar numa única folha todo o mapa mundi, né, todos os países do mundo, ela, né, no formato, mantendo a forma. Ok, então se o objetivo for manter a forma, tudo bem, se pensar em área, veja que a África, ela é 14 vezes maior que a Groenlândia, e veja que aqui, nessa representação, ela está praticamente no mesmo tamanho, então a gente precisa ter esse cuidado, por isso que eu falei, a gente sempre pensar naquelas 3 perguntas, por que, como, a gente vai representar, principalmente o como vai representar, né, em relação ao que e por quê. Então, se a minha resposta do porquê representar é visualizar os limites políticos de todos os países do mundo, isso daqui está ok, porque eu consigo ver exatamente todas essas irregularidades que fazem os limites dos países, por exemplo. Mas se a questão é a área, eu já teria que pensar em outro sistema de projeção. E isso lá no material, no texto de apoio, tem os tipos, né? As questões que a gente coloca para definir que tipo de... Qual será o sistema de projeção adotado. Equidistante, alifática, assim por diante. Então, lá naquele material, vocês vão ter acesso. Outra questão, quando a gente fala, a gente sempre fala do sistema de projeção e do datum, né, que eu já comentei com vocês. Então, quando a gente pensa, né, e fala assim, olha, é que quando a gente entra no GPS do celular para ir de um lugar para o outro e marca um ponto, ele vai dar 2 coordenadas em graus, minutos, segundos ou graus decimais. Isso é um sistema geográfico, em que a principal unidade é graus, minutos, segundos ou graus decimais. Então, ela vai ter algo mais ou menos, a gente brinca, parecido com essa teia de aranha, né? Então, ou então, quando a gente usa, e se eu estou fazendo um trabalho, uma área menor, é que a gente precisa usar unidades métricas, a gente pode pensar em coordenadas que seguem um sistema cartesiano de x e y, tendo principalmente unidades métricas, né? Usando metros, né? Ou melhor, quilômetros. Então, por isso que é importante saber o porquê, o como e para que representar. Porque isso vai definir o sistema de projeção. Claro que tem alguns detalhes que a gente precisa estar sempre ligados. Isso daqui, essa apresentação também a gente deixa no Moodle, mas esse daqui é um vídeo bem interessante. A projeção não está passando, mas daí eu deixo o link lá no Moodle e que mostra como que a distorção da área, né, dos países, ou da forma, dependendo, por exemplo, se eu for escolher o mercado, se eu for utilizar graus, minutos, segundos, lat-long, nas geográficas. Então, daí a gente deixa esse link desse material lá. Então, voltando a isso. Então, dependendo do sistema de projeção que eu adoto, que vai responder, né, que vai ser em função daquelas 3 perguntas, a gente pode ter uma representação desse cilindro como um quadrado ou como um círculo. Então, sempre pensar nisso. Para fazer essa projeção, não, ou melhor, né, se a gente pensa no planeta Terra agora, né, ou na superfície terrestre, melhor dizendo. Então, eu tenho toda uma irregularidade. Como que esse morro, por exemplo, eu vou transformar ele em algo plano, que é isso que a gente vê no mapa, visualizando o mapa. Então, eu tento representar a verdade, a superfície terrestre, se eu for falar de altimetria, a gente vai trazer para o plano. E como que a gente faz isso? Escolhendo a nossa superfície de projeção, né? A ser representada.
E para começar a falar sobre isso, para conseguir transpor algo que é 3D, né, mais do que 3D, para algo que vai ser representado como 2D, como que a gente faz isso? Então, para gerar menos erro possível, a gente primeiro tem que tirar da cabeça que, por exemplo, a Terra é redonda, né? Ela é um formato que a gente brinca, parecendo uma batata, né? Ela é irregular, ela é achatada e alongada em determinadas regiões do planeta Terra em função da massa, em função de onde massa de água, e aí o que for, né? Não o que for, mas questão do próprio magnetismo lá do magma, essas coisas, né? Que vocês vão ler com calma. Então, a gente primeiro tem que tirar da cabeça. A Terra não é redonda, ela parece muito mais uma batata amorfa, não amorfa não, mas uma batata toda irregular, do que uma bola lisinha, né? Uma bola com raio X, né? Em que a gente consegue definir as distâncias, né? Muito menos uma bola de futebol, né? Mais uma bola de futebol americano, né? Então, entender isso. E para representar, por quê? Se ela fosse uma esfera toda bonitinha, com um raio bem definido em todas as áreas, exatamente fazer aquele desenho do compasso, seria muito fácil transpor isso que é 3D em uma esfera perfeita para o plano, mas ela não é. Ela é essa batata alongada de um lado, achatada do outro, né? Que é bem mais ou menos essa figura. Então, para fazer isso, existe um modelo matemático que a gente chama de geoide. E esse modelo matemático, ele é tridimensional, ele é atualizado constantemente, né? Então, esse que eu trouxe para vocês é da agência espacial europeia. Então, isso é mais ou menos o planeta Terra, né? Veja que ela é alongada em um lado, meio achatadinha do outro, olha onde está o Brasil, né? E esse geoide, ele vai virar um modelo matemático mais ou menos assim, ó, quadriculado. E esse modelo matemático chamado geoide, ele vai ser simples, ele vai ser transposto para um outro chamado elipsoide de revolução, em que a gente tem um eixo menor, né, e um eixo maior, e o ângulo de rotação, que vai gerar esse geoide, esse elipsoide. Então, esse modelo matemático da superfície terrestre toda irregular, ela vai se transformar em um elipsoide, muito parecido com a bola de futebol americano. E é do elipsoide que a gente vai passar para o plano. Então, eu pegar um papel e ter um mapa aqui representado, ou ainda uma camada dentro do QGIS, né? Uma camada de informação, um layer, né? Daí, dependendo do software, vai ter um nome, né? Então, a gente está chamando de camada. Quem instalou o QGIS e configurou para Brasil, né? Quem deixou internacional vai ser layer, né? Então como que funciona isso? Então, a gente vai ter a superfície terrestre, né? Então, pensando na questão topográfica mesmo, o geoide, que ele vai tentar, é um modelo que tenta fazer essa aproximação do real, da superfície terrestre real, para esse modelo matemático tridimensional que tenta se aproximar à superfície terrestre, e a superfície elipsoidal, que é esse elipsoide de revolução, essa elipse que gira em torno dela mesma, formando essa elipsoide de revolução. Por que eu preciso saber disso? Para exatamente fazer isso. A gente né, a gente traz isso e considera isso como um erro, né? É um erro de representação, mas a gente minimiza esse erro, né? Então, eu represento a superfície terrestre, o geoide, que é aquele modelo matemático 3D extremamente complexo, para uma superfície, né, elipsoidal, que é mais simplificada. E é daqui, do elipsoide, que a gente vai transpor para as informações cartográficas do mapa que nós estamos utilizando. E a gente vai informar isso de que forma? A gente coloca uma informação chamada datum, né? Antigamente, quem usou o Spring vai falar que lá tinha um item chamado modelo da Terra. É ali que você define exatamente isso.
essa sequência de representação da superfície terrestre real do terreno para esse modelo matemático mais complexo, tridimensional, para essa superfície mais simplificada. Então, o que é o dado? Antigamente, a gente tinha no Terra, não, mas no Brasil, adotava-se como data oficial o Córrego Alegre. Né? O que era o Córrego Alegre? Era um ponto no município de Córrego Alegre, em Minas Gerais, em que a gente tinha a diferença entre a superfície terrestre, né? Então, o geoide e o elipsoide como zero. Era ali que a gente calibrava, diminuía o erro. Ali era onde o erro era próximo a zero. Era 0,000, né, para o Brasil. Então, os países tinham os seus dados oficiais. Hoje, a gente usa muito o WGS 84, uma questão mundial. Imagina que na década de 70 e tanto, a tecnologia que se tinha ali com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, a gente tem modelos matemáticos muito mais robustos que minimizam ponto a ponto, localização a localização, essa diferença entre as duas representações, entre a superfície terrestre, a representação do geóide para a representação do elipsoide. Tá? Então, só para mostrar aqui, por que é importante definir quem vai ser o dado do nosso sistema de projeção. Isso daqui é uma área, né? Quem não conhece, eu me formei na UFSCar, o Edson também deve conhecer essa imagem. Então, é uma atividade de campo, uma atividade prática de um curso, né, de geotecnologias, em que a gente tinha como ponto correto o ponto de GPS do WGS. O que eu fiz de exercício? Descarreguei aquela informação, aquelas coordenadas desses pontos, informando para o SIC, né, informando para o QGIS, que é da WGS. E uma terceira rodada informando que era Córrego Alegre. Então, veja que eu tenho ponto, né, peguei o ponto do GPS, marquei as coordenadas e o datum correto era WGS. A segunda vez, SAD 69, a outra vez era Córrego Alegre. Veja a diferença. Se eu estou fazendo um trabalho aqui, nesse caso, é da coletas de água, amostras de água para fazer um levantamento liminológico, analisar variáveis liminológicas, né, variáveis da água, eu ia ter o que? Olha, aqui eu ia dizer, se eu usasse Córrego Alegre, eu estou fazendo coleta de água numa mata. Então, tem um erro. Então, é exatamente isso. A gente tem que tomar esse cuidado. Eu fui para campo, peguei o ponto com o GPS, mas qual que foi o dado? Porque senão a gente vai gerar esse erro. Às vezes, quando a gente descarrega o GPS, com aqueles pontos, nossa, o GPS não anotou, eu não anotei certo, alguma coisa assim. Mas às vezes não é isso. Às vezes o que estava configurado no GPS era um dado e você trouxe para outro, tá? Então, precisa sempre tomar esse cuidado. Veja essa diferença. E também tem essa questão, mas o GPS ele tem um erro de até 30 metros. Legal. Mas se eu vou trabalhar, por exemplo, com uma área de preservação permanente, eu posso dizer que aquele ponto que teve, sei lá, foi encontrado um determinado mamífero, ele é fora de uma mata e, na verdade, poderia ser. Ou melhor, não é encontrado, mas onde eu deixei uma armadilha. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente para quem vai para campo. O que acontece? Por exemplo, eu vou pegar o padrão do Google, eu sei que a maioria usa. Por ser um sistema um sistema global, ele vai usar WGS 84. No Brasil, hoje, o datum oficial pela Convenção Cartográfica ainda é o SIGAS 2000. Então, se eu for fazer uma publicação, se eu for, igual a semana passada, em que o Diego falou sobre a ID, e a gente também deposita, como nós que estamos em instituições públicas, a gente tem que depositar os nossos dados geoespaciais numa IND ou numa ID, a gente tem, né, como dever, né, deixar como um dado aberto, a gente tem que transformar, se eu usava WGS, a gente transforma em SIGAS 2000. Então, eu sei que aquele dado que veio, esse é um cuidado que a gente precisa ter. E é a mesma coisa, quando a gente baixa, a gente sempre tem que ler os metadados e verificar também se a gente está usando o datum correto. Feito isso do dado,
a gente começa a ir para uma outra etapa que é, bom, o Dalton está me falando sobre o elipsoide e o geoide, né? O geoide e o elipsoide. Agora a gente tem o geoide, e esse geoide vai para uma superfície plana, né? Que é uma superfície de projeção, né? Então, eu estou passando para a superfície de projeção. Então, essa superfície de referência em que a gente já trabalhou, já disse o que era, né? A partir do dato, a gente vai transpor para a superfície de projeção, que ela pode ser um plano, pode ser um cone, pode ser um cilindro, daí vai em função do que a gente vai escolher como superfície. Então, aqui só para mostrar para vocês a minha superfície de projeção sendo um cone. Veja, daí vocês vão começar a entender por que aqueles mapas Munge, eles tinham distorções, né? Então, eu tenho uma superfície de projeção que é cônica. Veja como que sai a representação. Então, quanto mais próximo ao equador, ela vai ficando mais... a forma vai ficando um pouco maior, né? Ela vai se alonga ou cresce, né? E quanto mais próximo ao biquinho, né? Essa parte mais estreita do cone, ela vai ficando menor. Então, eu tenho essa distorção. Então, eu tenho que entender se o que eu preciso representar, eu posso, né, o porquê representar a partir de uma superfície de projeção que é cônica, e daí vai como representar, né, se isso é válido ou não, certo? Então, aqui só para mostrar a cilíndrica, que a gente usa muito no Brasil, né, a maioria dos trabalhos que é município, em escalas mais restritas, a gente acaba usando o TM, que vem de que é um sistema de projeção, que a superfície de projeção é um cilindro. Então, eu já consigo ter, veja como já muda a projeção, né, de um cônico, né, de uma superfície de projeção cônica para uma superfície de projeção cilíndrica. Então, é essa visualização que a gente está acostumado. Não quer dizer que aquela visualização, a partir de um sistema de projeção cônico, ele está errado. Que nós fomos, né, desde lá da aula de geografia, né, do ensino fundamental, adestrado essa visualização da Terra dessa forma, e é claro que isso implica em algumas interpretações ou debates acalorados sobre como que é o planeta. Mas a gente tem, né, dentro da ciência, dentro da academia, ter esse rigor. Né? Então, a partir daí que a gente falou do sistema de projeção, a gente vai ter como que é feito esse contato da minha superfície de projeção, seja plano, um cilindro ou um cone, com a minha superfície de referência. Então, quando a gente fala que aquela minha superfície, ou que o meu sistema de projeção, ele é, por exemplo, plano, ele é equatorial, quer dizer o seguinte, que ele é tangente ao equador, se é uma superfície de projeção plana. Se eu estou falando de um cilindro, quer dizer o seguinte, que o eixo do cilindro, ele é paralelo ao eixo da Terra, tá? Quando eu falo de polar, quando é uma superfície plana, né, uma superfície de projeção plana, ele é tangente ao polo. A horizontal, né, então, ela vai ser tangente a algum ponto, né, então, a superfície de projeção fica tangente. E essas várias formas, né, esses vários tipos de contato vai dar alguns erros, não é nem erro. Quer dizer o seguinte, quanto mais longe dessa superfície de contato, maior vai ser o erro. Não, menos preciso é aquela minha informação. Então, pense o seguinte, então eu tenho algo que tangente. Exatamente no ponto de contato, o erro é próximo a zero. Quanto mais vai se afastando do ponto de contato, maior vai ser a distorção. Então, se o que eu preciso representar vai fazer referência à área, eu preciso entender que eu posso ter alguma distorção em área, né? Então, por isso a gente precisa ter esse entendimento e ter esse conhecimento básico das superfícies e dos tipos de contato para definir. Sendo pragmática, então, que é basicamente falar do TM, Universo Transversa de Mercator. Então, é um sistema de projeção em que a superfície de projeção ela é um cilindro, transversa, porque a gente fala que é secante, né, ao nosso modelo, a nossa superfície de referência. Então, eu tenho o cilindro aqui e é como se eu girasse, né, o planeta Terra
né, a cada 6 graus, que é a definição do fuso. Por isso que ela é interessante, né? A UTM, cada faixa da UTM, né, que a gente usa, ela tem 6 graus, que é a distância, não, ou a faixa dos fusos. Então, isso é bem interessante. E é contado pelo antimeridiano de Greenwich, então o lado oposto ao meridiano de Greenwich. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o globo terrestre, então, se o meridiano de Greenwich passa por aqui, eu estou começando a contagem pelo Oceano Pacífico. Por que pelo Oceano Pacífico, né? Porque ali tem ilhas. Então, imagina você, se a gente começasse a contar o fuso do meridiano de Greenwich, que passam muitas cidades. De um lado, naquela foto famosa do pessoal que vai passar, que coloca um pé de um lado do meridiano de Greenwich e o outro pé no outro lado, fala assim, olha, eu estou, o pé esquerdo está no ocidente, o pé direito no oriente, né? É dizer o seguinte, olha, esse lado esquerdo estaria no dia 1, no 0, e o outro no dia 1, né? Não, o dia 1 e o dia 0. Então, essa que é a questão que a gente usa o antimeridiano na contagem dos fusos, tá? Então, a UTM é cilindro e é como se a gente girasse o planeta Terra, né? A cada 6 graus. Então, a gente tem não sei se vai sair como se a gente fizesse exatamente isso. É um cilindro. Abriu aqui. É um cilindro e o planeta está girando de 6 em 6 graus. Aqui eu tenho a projeção nessa folha, nessa questão 2D, né? Na projeção 2D que a gente vai fazer, que é uma coordenada cartesiana, x e y. Quando a gente vai ler o sistema UTM, o que acontece? A gente não começa do zero, né? A gente tem o meridiano central do fuso sendo a contagem 500, né? Então a gente lembra que eu comentei, o ponto de contato é onde a gente tem menor erro, ele é mais próximo à realidade. Quanto mais, então é como se fosse aqui no meridiano central, quanto mais eu vou distanciando do ponto de contato, maior o erro. Então, qual que é o erro aceitável do sistema UTM? É a gente chegar até mais ou menos 180 quilômetros. Então, lembrando que o meridiano central a gente começa com 500, e então vai decrescendo até mais ou menos 180 quilômetros, que é o erro aceitável, e até 334, né, um pouquinho mais, então 834, né, que seria mais ou menos o erro aceitável, pensando na coordenada X. Na Y, a gente vai, quanto mais vai subindo, né, ou vai descendo, né, a partir do Equador, vai descendo, maior o erro. Então, quando a gente começa, por exemplo, na região sul não, no Rio Grande do Sul, por aí, às vezes a gente começa a dizer se vale a pena usar ou não o sistema UTM, porque você já começa a ter uma distorção. Mais ou menos 30, né, quando começa a ficar mais distante, uns 30 graus do Equador, já começa também a ter as distorções, né? Então, enquanto aqui começa a uma distorção de forma tornando, né, maior, ou o que for, embaixo você tem outro tipo de distorção. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de definir, tá? Aquilo que eu comentei com vocês, ó, é como se o meridiano central de cada fuso fosse o nosso zero, onde o erro é próximo a zero, tá? Então, quando a gente fala de sistema de coordenadas, quem usa GPS vai ver que a maioria vai colocar como graus, minutos, segundos, que é um sistema de coordenadas geográficas, né, em que, né, é bem essa definição aqui, ó, trabalhar com graus, minutos, segundos em cima de alguma referência que a gente tem, né, que é o antimeridiano. E o Equador como a outra referência. Então, não sei se vocês já perceberam, quando a gente trabalha com informações geoespaciais, né, informações em que que a questão geográfica é importante, a gente sempre vai falar da referência. Então, a gente sempre... então, graus, minutos, segundos, mas que referência a gente está usando? O antimeridiano de Greenwich, né, e o Equador. Então, acima do Equador, positivo, abaixo, negativo, né?
Isso são as coordenadas geográficas. E falando da questão dos fusos, a gente trabalha os fusos positivos, mas quando a gente fala das coordenadas geográficas, quem é o nosso zero? O meridiano de Greenwich, MG. À esquerda, negativo, à direita, positivo, ou a gente tem a informação quando é graus, minutos, segundos, leste, oeste, norte e sul. Né? Lembrando que se você pega a informação em inglês, é dado. Quando que a gente usa geográficas? Né? Que a unidade de medida é grau, geralmente graus ou radianos, né? Que a maior, ou que a gente mais conhece, é a latitude e longitude. Quando a gente tem áreas com uma extensão muito grande, né? A gente está trabalhando com uma escala de um país, né? Do Brasil, um estado. Né? Então, se a gente for trabalhar o estado de São Paulo inteiro, em geral, a gente vai trabalhar com coordenadas geográficas, né? Como que eu vou definir se eu vou usar ou não, e o que seria esse... Porque é muito relativo a um país. Se a gente pegar o Uruguai, ele é menor que um estado brasileiro. Se eu preciso de informações métricas, graus, minutos, né, a unidade de medida, graus, radianos, ela não é tão intuitiva. Então, se eu preciso ter uma informação de área, uma informação de distância, tentar priorizar aqueles que são métricos. Claro que o UTM, ele é métrico, mas não é o único que é métrico. Então, depois vocês, no material de apoio, vocês têm alguns outros exemplos e tem um link que vai mostrar outros sistemas de projeção. Então, fiquem atentos ao material que está no Moodle. Um item que eu falo, né, sendo prática, né, eu não tenho formação de cartógrafo, mas eu fiz toda uma especialização e eu sou muito prática em relação a essa tomada de decisão. Eu vou trabalhar com o município. Ele cabe inteiro num fuso? Se sim, ok. Né? Por exemplo, o Edson, a gente estudou no interior de São Paulo, em São Carlos. Eu estudei muito tempo. Era horrível trabalhar com o município de São Carlos para o UTM. Por quê? Uma parte dele estava no fuso 22, a outra, boa parte dele no 23. Né? E eu queria trabalhar com a questão métrica. Então, no meu projeto, eu deixava ele como métrico, como UTM. Na hora de representar isso, vocês vão ver que é possível, eu jogava para a latitude e longitude geográfica, né? Porque eu precisava daquela unidade de medida métrica. E o que ultrapassava o fuso não chegava mais que 10 quilômetros, né? Daquele limite que eu falei para vocês. Então, isso permitiu fazer. Se fosse metade do município de um fuso em outro, né? Tem que ter algum outro sistema de projeção que não vai gerar esse erro, porque o mais complicado é essa transição de fuso, né, quando a área é pequena. Então, voltando, quando eu uso o TEM, áreas menores, vou trabalhar com município. Bairro, a gente às vezes até usa unidades, não é nem unidades, sistemas de projeção, a gente já começa aí na questão geodésica, né? Mas assim, municípios, subbacias, coisas assim, a gente já começa a pensar, cabe dentro de um fuso? Legal, então vamos usar o termo, né? Unidade de conservação, que é o exemplo dessa aula, desse curso, então a gente começa a rever isso. O que é importante? A cartografia oficial, ela geralmente vem com graus, minutos, segundos, com o sistema geográfico, sistema de coordenadas geográficas. Se eu falar, por exemplo, de uma carta 1 para 50 mil, ela vai ter nos cantos da quadrícula as informações das coordenadas geográficas, mas todo o quadriculado, né? Então depois vem a grade com as coordenadas em UTM e como as cartas, né? Se vocês pegarem as cartas antigas, né? Elas são córrego alegre ainda, tá? Depois teve restituições, essas coisas, mas vocês sempre precisam abrir o arquivo e verificar as coordenadas, tá? No sistema de coordenadas, qual que é o datum, para não errar. Então, aqui só para mostrar para vocês essa questão dos fusos, né? Ou ainda, não só os fusos, mas também a questão das coordenadas geográficas. O 0, ele é no meridiano de Greenwich, mais a contagem dos fusos, que é esses números aqui na coordenada X, é a cada 6 graus e vem o 1, começa com o antimeridiano de Greenwich, tá? Equador, contagem em graus
para cima, positivo, para baixo, negativo. Ou ainda a informação do norte, que é ele, e que é sul, tá? Aqui só para mostrar para vocês, quando a gente usa o sistema de projeção UTM, Universo Transversal de Mercator, a gente tem que sempre ficar de olho, sempre atento de, se eu estou fazendo um mapa, eu informar qual é o fuso, ou se eu estou sendo usuário de um mapa, né, usuário não, leitor de um mapa, ou ainda eu receber um arquivo em UTM, qual é o fuso, né? Então, aqui um exemplo, olha, eu estava com um ponto em que o fuso dele é o 22. Isso também foi um exercício, um ponto de GPS que peguei em campo, trouxe para o QGIS como o fuso 22. Uma segunda vez, eu disse que ele está no fuso 21, no fuso 20 e no fuso 23. Veja que esse ponto que está, né, nessa região aqui do estado de São Paulo, próximo da gente, ele pode cair no Oceano Atlântico, pode cair nessa parte, né, no limite do Paraná, ou ainda em outro país. Né? Então, veja o cuidado que a gente precisa ter, tá? Então, se o seu sistema de projeção, ele está falando que é o TM, sempre pergunte qual que é o fuso. Verifique lá no metadados, né? E a outra questão é falar da escala. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que definir a escala. Questão prática, a gente define a escala em cima do arquivo ou da base de dados que a gente tem. A base de dados que a gente mais tem, a escala mais refinada é 1 para 50 mil. Né? Então, igual o pessoal que está no Pará, está no Norte, às vezes nem 1 para 50 mil tem, ele vai ser 1 para 100 mil. Então, essa vai ser a escala que a gente vai trabalhar. Né? Então, sempre pensar na base a base de dados geoespaciais que nós temos. Como que eu faço o cálculo em cima da precisão dele ou daquela escala? É sempre essa forma. Né? Então, a escala, né, que a gente vai medir, a grandeza que a gente vai medir na superfície, né, na superfície terrestre, no terreno, né, lá no campo, é esse valor. Então, eu quero trabalhar com o APB, então tem que ser o mínimo, né, assim, que a gente vai ter que ter 30 metros, né? Ou ainda, melhor, vou trabalhar, eu tenho um córrego que a largura dele é de 1 metro. Então, eu tenho que dizer o seguinte, olha, 1 metro tem que ser aquilo que vai estar desenhado lá no mapa, né? E o ESM é a menor escala que eu vou adotar no meu desenho. Então, eu faço, então é 1 metro, 2 vezes 10 a menos 4, porque esse erro admissível de 0,2 milímetros na época que se fazia as cartas, as penas, né, para fazer aquelas cartas, é aquela grossura, a menor pena que poderia ser transposta num papel. Hoje a gente está falando do quê? De impressoras. Né? Então, qual a menor espessura que a impressora ela vai conseguir imprimir? Então, é mais ou menos isso. Então, é 0,2 milímetros. Então, disso a gente tem a escala que a gente pode adotar. Então, se eu preciso de um rio, um córrego, que a largura é 5 metros, qual é a minha base cartográfica? Então, ela não pode ser 1 para 50 mil. Então, a gente consegue fazer tanto qual que é a escala que a gente tem. Então, se eu tenho uma escala 1 para 50 mil, eu vou colocar aqui, ó, esse valor. Então, qual vai ser o menor item, né, o menor objeto, o menor alvo que eu vou conseguir representar naquele mapa da superfície terrestre, tá? Lembrar o seguinte, quanto mais a gente aumenta, né, a nossa visão, né, a gente vai ver mais detalhes. Então, aqui é só um exemplo de diferentes escalas de visualização, tá? A outra questão de escala, a gente fala de tempo. A gente precisa definir qual é o tempo do nosso processo. Lembra da aula passada, da live passada, que eu mostrei a questão que os dados geoespaciais, eles também vão falar sobre a função e estrutura de um alvo na superfície terrestre. Então, a gente tem que... Se ele está falando de um processo, então qual que é o menor tempo que a gente pode analisar? E isso vai definir a nossa base de dados. Então, se o processo eu quero mapear, por exemplo, é a questão da variação, da questão das ressacas, né?
na região litorânea, eu tenho que saber qual que é essa variação da maré entre maré que eu tenho ali, talvez, né? Qual é o tempo em que eu consigo ver essa heterogeneidade daquele meu processo, né? Então, isso vai definir o quê? Qual é a frequência que eu preciso das minhas imagens, né? Então, para otimizar, inclusive, o nosso esforço, desde esforço de trabalho nosso, quanto recursos, né? Ou seja, recursos humanos e recursos financeiros também. Então, conseguir fazer essa definição é extremamente importante, tá? Vamos lá. E aqui, só para mostrar, voltando a essa questão dos processos numa escala geoespacial, aqui eu tenho uma paisagem, né, em que ela tem vários ecótopos. E isso vai me trazer o quê? Se eu trabalhar numa escala mais restrita, então isso aqui é uma escala mais ampla, uma escala mais restrita, eu vou conseguir identificar novos ecótopos, novas manchas, ou o que for, dependendo da abordagem lá né, acadêmica que você utiliza. Se eu pegar esse trecho aqui e estudar ele com mais detalhes, eu vou conseguir identificar outros organismos, outros itens, né, que são alvos para o meu estudo. Então, a gente sempre tem que ter a escala, é um outro aspecto importante para os trabalhos. Um item, esse daqui é o georreferenciamento, ele está como um conteúdo extra da semana, né, vocês não obrigatoriamente fazem, porque hoje, com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, muitas vezes a gente já tem essa informação pronta para nós. Só para vocês terem ideia, eu fiz o mestrado 2004, 2006. Não existia ainda. O que a gente tinha que fazer? Eu fui a última geração do laboratório que teve que digitalizar as cartas topográficas em mesas digitalizadoras. Então, eu tinha o papel, o analógico, a carta analógica, eu tinha que fazer essa restituição da hidrografia a partir de algo que estava impresso. Então, eu precisava dizer o seguinte, olha, esse ponto aqui, né, da minha superfície que eu quero, né, restituir, ou né, quero digitalizar, eu quero ter a informação, né, é esse ponto aqui, ele equivale a tal coordenada X, a tal coordenada Y, pegando no mínimo 4 para começar a fazer o cálculo de erro e fazer isso à mão, né? No meu caso, né, hoje você tem, já vem automatizado, né? Por exemplo, se eu for pegar uma imagem de satélite, baixar do Earth Explorer, ele já vem referenciado com as correções, algumas correções inclusive. Quando a gente não tem, eu tenho uma carta, eu consegui baixar no IBGE, hoje no IBGE a maioria das cartas elas já estão vetorizadas, então eu já tenho a informação lá direitinho, eu não preciso pegar, né, e fazer aquilo que a gente chama de registro de uma imagem, ou, né, tem uma diferença sutil do georreferenciamento, mas daí, só para não estender muito a live, a gente, vocês, quem tem acesso ao material, né, a maioria que está assistindo tem acesso ao material, tem lá em uma das leituras obrigatórias. Feito isso, então eu indico o quê? Olha, isso que eu tenho no meu material, né, não sei se vocês estão vendo o mouse, se não tiver o pessoal me avisa, eu digo qual é a coordenada, sempre pegando no mínimo 4 pontos, e daí eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou fazer uma correção, vou fazer essa transposição daquilo que é 2D para essa informação geográfica, né? Considerando o sistema o quê? Sistema de coordenadas, né? Daí se ela for geográfica ou plana, qual que é o meu modelo da Terra, e ele vai fazer esse ajuste, ele vai tentar simular ou chegar próximo ao que é na realidade. Então, vai ter uma certa distorção desse quadrado, né, igual aqui, dependendo do tipo de georreferenciamento, dependendo do algoritmo que a gente vai usar, ou dependendo da função que a gente utiliza para esse georreferenciamento. Tem um vídeo, tem uma atividade específica disso, não é obrigatória, tá? Porque hoje a gente usa pouco, mas é importante vocês terem para ter uma base, caso precise, você sabe, eu vou buscar ali e vejo e entender por que é feito isso, tá? E aí, por fim, a gente vai no conteúdo da geografia temática. Então, para fazer os mapas, os layouts de mapas, a gente tem que sempre ter um checklist dos itens obrigatórios. Primeiro deles, a orientação, né? Posso fazer
o norte para cima e o sul para cima e o norte para baixo, igual essa charge? Posso, mas eu tenho que indicar. Que estrutura a gente usa para indicar a rosa dos ventos? Ou mesmo uma seta para cima, indicar que é o norte. Eu posso usar uma seta para cima e colocar que é o sul? Pode, né? Se você está colocando o sul para cima. Mas a convenção é sempre... A gente já bate o olho, quando vê a seta, já sabe que está falando onde é o norte. Digamos, eu quero otimizar o espaço da folha. Eu posso fazer uma inclinação? Posso. No QGIS, vocês têm uma função de rotacionar o quadrado do layout. Então, você coloca qual é a angulação dessa rotação e depois, quando insere a rosa dos ventos, vocês colocam a mesma rotação e ela vai mostrar onde é o norte. Então, eu posso fazer do jeito que eu quiser? Depende, né? Posso fazer essa rotação, mas que eu informe que ali é o norte. Se eu não informar, o leitor, quando vê, já associa o norte para cima, porque a gente tem um adestramento lá desde o colégio de ler os mapas para o norte para cima, né? O hemisfério norte para cima, então o norte geográfico, tá? Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Então, quem as profissões, então, geralmente o pessoal que usa muito AutoCAD, né, o pessoal da arquitetura, engenharia, é muito comum fazer essas rotações para as plantas. Né? Então, eu posso também fazer para os mapas? Posso, mas eu tenho que ter esse cuidado de dizer para onde está o norte, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, aquilo que foi da Rosa dos Ventos, a convenção que a gente... não é nem consenso, mas assim, o costumeiro pelo esse adestramento é sempre o norte para cima. É sempre lembrar, posso usar uma rosa dos ventos extremamente bonita como essa ou simplesmente uma seta. Outro item que é importante, sistema de projeção. Então, eu tenho que definir. Vocês, quando começarem a fazer o layout, se optarem em utilizar material de vocês e não o que a gente está deixando, vocês podem ver que talvez dê erro na hora de colocar a grade. Por quê? O sistema de projeção do projeto é né? E a hora que vocês vão projetar lá no mapa, o sistema está lendo outro. Então, aquela definição de projeto é extremamente importante, tá? Porque se eu não definir o projeto, o QGIS, por default, né, por padrão, ele vai pegar o primeiro arquivo que eu coloquei, né? Então, digamos, se eu coloquei um lat long, a hora que for fazer, eu vou fazer a gente vai fazer, né, o mapa de localização do Itinguçu, que é o exercício que vocês também podem mudar a área de estudo também, que ele já está como UTM, né, CIRGAS 2000. Se eu coloco primeiro o mapa do Brasil, o meu projeto, e eu não defini o meu projeto, ele vai ficar como o Latlong Geográfica WGS 84, tá? Então, por isso que a definição do projeto é importante para automatizar o nosso processo de fazer o layout, tá? Daí é ali que você informa o sistema de projeção e o dado de referência, o nosso dado. Só para mostrar para vocês, né, quais mapas estão corretos. Esse é um exercício que eu gosto de fazer em sala de aula. Todos eles estão certos, né? O que é importante aqui, olha, onde está o norte, né? Qual que é o sistema de projeção? Então, aqui eu já sei, né, por padrão, né, norte. Esse daqui, eu tenho que é um sistema diferente, sistema de projeção diferente daquilo que a gente está acostumado de ver o planeta dessa forma. Então, simplesmente mudou o quê? O sistema de projeção, né? Não é mais o Greenwich como central dessa visualização. É um outro. Que outro? Aqui é o antimeridiano, né? Então, você tem essa visualização diferente. Não é que ela está errada. É só difere daquilo que a gente está acostumado a ver. E é isso que acontece, e às vezes, muita das dificuldades que a gente tem em geotecnologias é que a gente tem que começar a quebrar alguns padrões que a gente foi adestrado de visualizar os mapas, tá? A mesma coisa aqui, só um exemplo. Esse é um outro, né, que daí é um mapa que eu acho que vocês quiserem usar como uma referência do item que precisa ter, não necessariamente só essa visualização, mas esses itens que eu coloco é aqueles básicos, aqueles cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer os nossos mapas. Primeiro, definir o título. Eu vou fazer para uma publicação que vai ter a legenda lá embaixo, né? Figura 1, não sei o que, então não obrigatoriamente eu tenho que ter o título.
Se é um mapa que eu vou usar numa apresentação, alguma coisa, eu já começo a precisar colocar o título, tá? Colocar as coordenadas, então lá na aula, no vídeo, relacionado ao layout, vocês vão ter que habilitar a grade de coordenadas, né? Então, sempre ter, não preciso necessariamente fazer esse quadriculado, né, que acaba virando uma grade mesmo, mas eu posso ter no mínimo 4 pontos ou 2, né? Então, também é muito comum você ver um ponto aqui e outro aqui, e por isso você consegue se nortear. Eu gosto, por exemplo, de ter 4, ou ainda um layout mais tranquilo em que você só coloca as linhas, né, os ticks aqui, das coordenadas. Então, para ser um mapa, a gente precisa colocar essas informações aqui. Legenda, então, o que isso representa? Uma questão importante da cartografia temática é a cor, ela representa algo. A escrita vai representar algo. O número representa algo. Né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, eu não precisaria colocar esse intervalo escrito aqui. Ó. Então, o texto indica o quê? Qual que é o estado, né, do Brasil, e a cor faz referência à população total. Então, dependendo da cor, eu tenho uma faixa, né, de número de habitantes naquela unidade da federação. Então, evitem, né, sobrepor. Então, se a cor ela já informa alguma coisa, não necessariamente eu preciso colocar um rótulo de valor ali, tá? Escala gráfica é um cuidado que a gente tem que ter nos nossos mapas, principalmente quando a gente faz, né, a gente vai fazendo o que diz, vai jogar para uma apresentação, vai jogar para um arquivo, colocar somente a escala gráfica, não a escala numérica. Quem tem escala numérica são as cartas. Porque a partir do momento que eu tenho uma figura, salvei no meu computador, vou jogar no editor de texto. Eu vou distorcer. Então, aquela informação de escala, por exemplo, 1 para 100 mil, a partir do momento que eu coloquei isso aqui nessa apresentação, ó, esse valor já não informa nada, tá? A não ser que você queira que as pessoas não modifiquem, você vai ter a certeza que vai imprimir ou vai usar aquela informação na origem, sem qualquer aumento ou redução da informação, que é difícil hoje com questão da tecnologia, com a internet, essas coisas. O simples fato de eu pegar um mapa, jogar para um aplicativo de conversa, que ele vai reduzir a resolução daquele mapa. Ou eu colocar numa apresentação, né, como está aqui, ou colocar no editor de texto, o próprio programa ele já reduz ou altera a resolução. Então, evitem muito colocar escala numérica. A gráfica é essa barra aqui, ó, que vocês veem, tá? E as informações, sistema de projeção, né? Então, se eu estou usando sistema de projeção geográfica, geralmente a gente não precisa colocar, né? Porque você já vê que é um sistema de projeção, de coordenadas geográficas, mas se eu uso o dado, eu preciso informar que é universo transverso. Não. Se eu uso um sistema métrico, que não seja, ou melhor, um sistema de coordenadas planas, né, e não as coordenadas geográficas, eu preciso informar qual que é o sistema de projeção. Então, no Brasil, a gente usa muito o UTM, então eu vou dizer que é o UTM, e se eu uso o UTM, eu tenho que informar qual é o datum, né? Isso são as informações básicas. Outras questões fundamentais, né, que a gente esquece muito, eu vejo muito, às vezes a gente mesmo esquece dizer quem é a fonte daqueles dados, né? Igual aqui do IBGE, ele coloca, olha, a fonte, IBGE é censo demográfico. É importante para a gente respeitar, tudo bem que é aberto, mas a gente tem que respeitar a autoria, né? Senão a gente começa a produzir dados, replicar dados secundários sem dar os devidos créditos. E depois, o que a gente costuma dizer é a autoria e data dessa visualização, desse esquema. Então, a gente coloca, sei lá, o org, né, de organização, 2 pontos, sobrenome, né, aquele nome científico, alguma coisa assim, e o ano, tá? Significa o quê? Se eu coloco como um organizador, a pessoa organizou esses dados para essa representação, não foi ela que trabalhou e criou esses dados. Então, essa é uma diferença muito importante, tá? Que a gente tem que ter esse cuidado. Como representar? Então, aquilo que eu comentei com vocês, eu estou deixando 2 referências. Quem
ter influência ou facilidade no inglês, esse livro é bem interessante. Tem uma versão, né, como mentir com estatística, e também a gente tem como mentir com mapas. E várias publicações de cartografia temática que vão aprofundar algumas coisas, como a questão de cor, questão de tipos de símbolos, porque a gente fala de convenções cartográficas. Dependendo do símbolo, a hora que você observa o mapa, você sabe que é. Então, por exemplo, algo que é comum, olha, o rio a gente vai representar com azul, né? Então, às vezes a gente fala assim, parece que é um pouco do bom senso, né? Então, por isso que a cartografia temática é muito sutil nisso, né? Algumas coisas é bom senso, algumas coisas são convenções cartográficas. E por quê? Porque o nosso olho, ele vai ler aquela representação, e dependendo da forma como a gente representa, até com mudanças de cores, a gente pode induzir ao erro, tá? Então, a gente vai ter, dependendo do tipo do elemento que eu estou representando, a gente pode colocar como ponto, como polígono, como linha, tá? Isso tudo tem no material que vocês receberam. Eu não quero extrapolar muito tempo, já extrapolando, né? Uma dica que eu coloco para vocês vou fazer um mapa, eu tenho gradientes, né? Qualitativo, alguma coisa assim. Para definir melhor as cores, usem o Color View. Ele é um trabalho, inclusive ele é publicado, é um trabalho científico publicado nessa questão da percepção das cores. No nosso cérebro, se a gente pensar em escala de cinza, ele é muito restrito. Quando a gente for para sensoriamento remoto, vocês vão ver isso. A gente vai receber uma imagem de 8 bits, ele vai de uma escala de cinza de 0 a 255. O nosso olho não consegue ver toda essa variação de tons. Então, a gente consegue, ele é bem menor, né? O nosso intervalo de distinguir tons dentro de uma mesma cor é muito restrito. Talvez 8, né? Algumas pessoas, né? A gente vai passando dos 30, né? Dos 25 anos, né? Que daí você já começa a ter problemas visuais, ou mesmo, né? Você começa a perceber menos o intervalo de cor. Então, o Color View, ele ajuda bastante. Isso, além do mais, quem é o daltônico, alguma coisa assim, pela escala, né? Pelos tons distintos dentro de uma mesma cor ou cores diferentes, a pessoa também vai conseguir visualizar essas com classes diferentes, mesmo que não consiga distinguir o que é o vermelho, alguma coisa assim, né? Então, esse é o site que eu comentei com vocês, é um trabalho científico, devidamente publicado, essas coisas, para definir as coisas. Outra questão importante, né? A questão do quanto a gente é adestrado a ler as coisas, né? Tanto que eu tenho um colega de pesquisa, que inclusive foi meu professor, ele falou assim, olha, eu sei quando é o seu mapa, porque a sua leitura de mapa é diferente da maioria, né? Porque eu tenho uma descendência oriental, a gente tem uma leitura de informações, a leitura da escrita japonesa é diferente da ocidental, né? Então, a gente tem, né, como a maioria é ocidental e foi alfabetizado, né, nessa escrita da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, a gente vai ler as coisas dando essa importância, da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, tudo que é muito mais importante, igual aqui, a hora que você bate o olho, isso inconscientemente, bate o olho, você vai ver primeiro o que está da esquerda em cima, e depois você vem para baixo. Tá? Então, na hora de fazer os mapas, pensem nisso, nesse grau de importância. Tá? Igual o BGE, não é à toa que você tem essa informação e aí você começa a ter as legendas, essas outras informações aqui na direita e abaixo. Tá? Então, são alguns estudos que o pessoal fala bastante isso. Então, a gente tem que tomar esses cuidados para os nossos resultados eles serem menos imprecisos possíveis. Tá? Quando a gente fala de dados geográficos, é impossível falar que é zero erro. A representação equivale à realidade. Né? Não, a gente vai ter. O que a gente faz, tendo todos esses cuidados de definir o modelo da Terra, né? Os dois modelos, né? o geóide e o elipsoide. Depois definir os sistemas de coordenadas, se é geográfica ou plana. Se for plana, qual que é o sistema de projeção? Né? Qual que é a minha superfície de projeção? Né? Qual que é o tipo de contato? Eu vou chegar no meu sistema de projeção plano. Que daí eu estou falando, se a gente for usar o TM, é esse. Se eu estou usando um sistema que ele vai dividir os fusos como o TM, eu tenho que definir quem é o dado. Né? E daí isso
vai fazer com que minha representação tenha o menor erro possível, né? Seja o menos impreciso possível. Não, e depois, para que o leitor, né, para que a pessoa que vai ver o seu mapa tenha menos problemas de interpretação. Então, esses cuidados que a gente tem na cartografia temática.